Olá, tá no ar o programa Em Casa com Sibeli Atali, com muita alegria que nós estamos aqui literalmente na minha mesa, gente, na sala de jantar e recebendo uma pessoa incrível que já é meu amigo. Já estive no seu consultório, inclusive. Eu estou falando do cirurgião vascular, Dr. Márcio Stenbruck. Olha que nome chique, gente. Falei certo? Certíssimo. Certíssimo. Coisa boa. Tudo bem, Dr. Márcio? É ótimo, é um prazer estar na tua casa. Olá, vocês que nos assistem. E vamos começar o nosso tricô, começar o nosso tricô. Aliás, Dr. Márcio, apesar tá que eu não chique, faço né? tricô, eu faço crochê. Literalmente. Você faz o crochê e eu faço tricô, vai dar Nas tudo pernas certo. das pessoas. É, e é verdade, literalmente crochê nas pernas. Depois Agulha de crochê é o principal material cirúrgico hoje para se tratarem as varizes. Olha só. Escuta, você tá tão elegante, não? Muito obrigado. É porque eu vim na tua casa. Olha, eu fico feliz de ver as pessoas todas assim preocupadas em verem assim arrumadas. Eu acho muito bacana, viu? Esse é sinal de respeito. Acho muito legal. É, a gente diz que o hábito não faz o monge, né? Mas imagina um monge sem hábito, né? Então, não... Verdade. Mas, Dr. Márcio, nós vamos falar de um assunto que a gente até fez algumas entrevistas com você, inclusive, outras vezes, tanto pelo meu Instagram, em outros lugares. E a gente sabe a importância que é mesmo a gente estar com as pernas em dia, né? E não só em dia de beleza, né? Que a mulher só pensa nisso, as mulheres esquecem de ficar em dia com a perna e linda e maravilhosa sem nada, mas também tem um outro agravante que é o lado mesmo da saúde. Então eu gostaria que você pudesse falar pra gente a respeito. Do contrário do que muita gente pensa, varizes não é apenas um problema estético. Ele pode trazer consequências até graves à saúde das pessoas, né? Assim como cárie nos dentes, Sim. não é necessariamente um problema estético, apesar de que às vezes deixa feio o sorriso. Sim. Então o tratamento dos dentes deixará o dente mais saudável, tirará o risco de entrar uma bactéria por aquela cárie e causar até uma endocardite bacteriana, né, um problema de coração, Sim, que é seríssimo. mas ao mesmo tempo melhora o sorriso. Sim. A mesma coisa as varizes. Eu costumo dizer que as varizes são a cárie das veias. Então são veias que se dilatam e não deixam mais o sangue ser transportado por elas, o sangue fica parado nelas. As veias, principalmente das pernas, elas trazem o sangue dos pés para o coração. Esse bombeamento contrário à gravidade é feito pela barriga da perna, né, conforme a gente caminha, e isso impulsiona o sangue para cima. O que não deixa o sangue voltar para baixo são válvulas que tem dentro das veias. Se a veia se dilata, essa válvula se afasta, o sangue vai e volta, ou seja, ele fica parado naquele setor. E isso é perigoso, porque num dado momento esse sangue pode coagular, formar uma coalhada de sangue, entupir aquilo e vir uma trombose. Então, isso demonstra a seriedade do problema. Sim. Agora, é uma doença que causa um dano estético. Também. Isso é o que chama mais atenção. Que ainda agrava, tem mais esse agravante, porque realmente, vamos combinar que também não fica bonito, né? Claro que eu acho que assim, nem para os homens, muito menos para as mulheres. Eu acho que assim, aliás, eu acho que é um sinal, né? Sim. Quando começa a aparecer, isso que eu queria até te perguntar. Qual a diferença entre vasinhos e microvarizes? Não, perfeito. Quando a gente fala microvarizes, a gente está se referindo a pequenas varizes, ou seja, aquelas varizes que estão no início de sua carreira de varizes, né? Mas os vasinhos, também chamados de telangiectasias, que é o termo técnico, são aqueles vasinhos arroxeados, né, ou avermelhadinhos que aparecem nas pernas das pessoas, principalmente nas mulheres. Não que homem não tenha, mas o hormônio feminino facilita o aparecimento mais frequente nas mulheres. E como a perna da mulher é algo muito mais bonito que perna de homem, o homem é peludo, então não se vê muita coisa, na mulher, né, chama atenção. Sim. A mulher brasileira, com todo respeito, ela gosta de pôr as pernas para fora, o que é uma beleza nacional, e nós que temos de 9 a 12 meses de sol o ano todo, é justo bem tropical, que elas queiram fazer isso, lógico. Sim. Então elas olham para a perna, acabam vendo aquelas teias de aranha, aquilo chama atenção, é feio. Como varizes não doem, a pessoa imagina que seja apenas um problema estético, porque todo mundo imagina, eu não tenho dor nas pernas, eu tenho varizes, mas não tenho dor, então é um problema estético. Então o que acontece? Esses vasinhos são capilares, ou seja, capilar é o menor vaso sanguíneo que tem no organismo,
Ele é o primeiro vaso que recebe o sangue usado da pele. Ah, tá. Assim como o ralinho de uma pia de banheiro, o cano que tem embaixo, no teu sifãozinho, aquele é o primeiro cano que recebe a água usada. Ele equivale ao capilar. Entendi. Só que ele entra na parede num cano maior. Esses vasinhos, ou capilares, eles entram numa veia, que está abaixo da pele. Porém, esses capilares não são visíveis. Eles são microscópicos. O problema é que quando a veia da parede, né, o cano da parede ou a veia abaixo da pele, ela está com um problema e não consegue drenar adequadamente, aqueles vasinhos transbordam, ou seja, eles se dilatam e ficam aparentes. Então, 90% dos casos de vasinhos existe uma veia alimentando ele, uma veia doente. Tá. Olha, isso é uma coisa que, infelizmente, muita gente não sabe. Não sabemos mesmo. E hoje existem equipamentos apropriados para se detectar essas veias que alimentam os vasinhos. Então, por exemplo, o pessoal de casa entender. Se ele acha um vaso que é o doente lá, Uma microvariz. Isso. Se não captar, de repente, através desse aparelho que você tem, que seja que vai ver microscopicamente falando, Sim. a pessoa vai no profissional de repente, que ele vai ficar tratando dessa varize, desses vasinhos, e ela não vai sumir. Exatamente. Eles não vão sumir porque não foi na causa. Exato. E isso reforça ainda mais o problema que nós estamos tendo na nossa área dos profissionais não habilitados para isso. Não, gente, eu vou contar essa história também, né? Em todos os segmentos da área da existe saúde. muito profissional que nem médico é e que se acha capaz de fazer a dita aplicação dos vasinhos. Entendi. Só que uma vez que você tenha o tronco alimentando os galhos, para você tirar aquela árvore do seu jardim, não adianta cortar só os galhos. Você tem que cortar o tronco. Então, se não se detectar a veia que alimenta esses vasinhos, você não trata os vasinhos. Pode fazer quanto quiser de aplicação, vai clarear um pouco, mas logo depois ele volta. É a mesma coisa que quando a minha pia começa a transbordar no banheiro, eu pego o desentupidor e vou lá. E não Pia até desce. Sim. Passa uns dias, começa a transbordar de novo. Aí quando você olha e vê que o cano está limpo, opa, o problema é na parede. Aí que você chama um profissional adequado. E isso acontece muito na minha área. Então, só terminando a tua pergunta, a diferença entre vasinhos e as microvarizes é exatamente essa. Os vasinhos são os capilares e as microvarizes, ou também chamadas veias reticulares, são as veias nutrizes, aquelas que alimentam esses vasinhos. Agora, doutor Márcio, por exemplo, uma pessoa tem alguma coisa a ver de uma pessoa ser magra e de uma pessoa estar obesa, para ela poder piorar esse quadro, se caso ela tiver uma tendência? Sim, na verdade, a tendência a criarem as varizes, ela é genética. Então, geralmente, quem tem parentes próximos com varizes, tem os genes para a produção de varizes, mas não necessariamente irá produzi-las. Entende? Entendi. Porque o que acontece? Eu tenho a carga genética, mas dependendo do meu estilo de vida, eu posso não produzi-las, não criá-las. É uma vida mais saudável, uma série de coisas. Agora, dependendo da minha atividade física, da minha atividade profissional, do meu sedentarismo ou não, muito em pé, exatamente. Então eu vou ter um gradiente de pressão que a gravidade faz no sangue, forçando as veias para o lado. Como eu tenho a genética que enfraquece a veia, ela vai dilatar. Agora, é óbvio que o obeso ele tem um fator a mais de piora do problema. Não que a obesidade crie as varizes, mas ela força mais as veias. Então aquele que tem a tendência, fatalmente sendo obeso, sendo sedentário, vai desenvolver as varizes. Agora, a atividade física ela ajuda muito nessa parte? Muito, para quem muito. tem e para quem não tem? Sem dúvida nenhuma, porque, como eu expliquei, quem bombeia o sangue das pernas é justamente a musculatura da panturrilha, da batata da perna. As veias internas passam por dentro dessa musculatura, conforme a gente caminha, ela comprime as veias, impulsionando o sangue para cima. Então é óbvio que aquele que pratica pelo menos uma caminhada constante
vai ter uma saúde vascular melhor. Entendi. Não precisa ser um atleta que Sim, faz correndo academia todo dia. quilômetros. Não. Até porque corrida mal feita também é ruim para as varizes. Ah, legal você falar isso também. Entende? Quem tem varizes, o exercício Em excesso. regrado ajuda, o exercício em excesso piora, e alguns tipos Tipo de musculação. exercício. A musculação, dependendo do que for feito e como for feito, pode ser benéfica, assim como pode ser ruim. Entendi. Tem que ser uma coisa bem balanceada e bem perguntada mesmo pelo seu próprio médico. Sem dúvida. Agora, por exemplo, uma mulher grávida, né, em relação à parte, ou então que toma anticoncepcional. Duas perguntas. A que toma anticoncepcional e a mulher que está grávida também mexe ali com a parte hormonal dela. Isso tudo também pode agravar? Sim. Por que a mulher tem mais varizes do que homem? Justamente nós temos 3 mulheres com varizes para cada homem com varizes. Nossa, é mesmo? Essa Até proporção. nisso vocês ganham da gente, eu, hein? Mas em compensação, homens têm outros problemas que as mulheres não têm. Né, Cláudio? O homem sofre mais do coração do que a mulher. É mesmo? A mulher sofre do coração por amor, o homem sofre do coração por causa dos hormônios masculinos. A mulher é protegida dos problemas arteriais, pelo menos até a menopausa. É muito difícil uma mulher ter problema, um infarto, alguma coisa assim. Mas também quando chega na menopausa tem que tomar bastante cuidado. Sim, mas aí tem que dar uma melhorada, já tem que vai dar bem. O homem não, o homem ele acaba 40, tendo problemas arteriais mais cedo do que as mulheres. Em compensação, as mulheres têm problemas de veias mais do que os homens. Por quê? O hormônio feminino é um hormônio vasodilatador. Como a doença varicosa, as varizes são um problema de dilatação, então qualquer substância que aumente a dilatação é prejudicial às varizes. Então as mulheres, no momento em que entram na puberdade, que começa a circular o hormônio feminino, elas já são sujeitas, caso tenha genética, a desenvolver varizes. Então é comum hoje, nos métodos diagnósticos modernos, detectarmos varizes até em adolescentes, 17, 18, 20 anos. Porque hoje a gente consegue encontrá-las no início. Entendi. E quanto mais cedo se cuida, melhor é o efeito estético e funcional. Sim. E quando a gente pega, de repente, um avião de um voo de muitas horas, tipo de 10, sei lá, 7 para cima, é importante ter aquele lance das meias. Fala um pouquinho sobre isso, porque as pessoas não são muito de respeitar essa história de meia, não, viu? Não, eu vou te corrigir. Um voo longo é o voo acima de 4 horas, não 7. Tá vendo, gente? 4 horas de voo para já Recife, isso já pode dar acho que umas 3 horas, sei lá. Ainda dá até para relaxar um pouquinho. Na verdade, tudo está em função daquela minha explicação do bombeamento sanguíneo. Entendi. Quando você está muito tempo parado, de pé ou sentado, a gravidade está empurrando o sangue para baixo. Então, mas por exemplo, se você está de repente num ônibus, um exemplo, que tem aquela peseira, que fica tipo como se estivesse numa rampinha assim, com as pernas para cima, isso ajuda, mesmo eu não estando com a meia? Ajuda. A meia é sempre boa, mas ajuda. O lance é o tal de ficar para baixo. O ônibus é muito diferente do avião. Hoje em dia, os ônibus são muito mais confortáveis do que os aviões. Sim, fazia muitos anos que eu não viajava de ônibus e eu fui para minha cidade, que são 7 horas, com a minha mãe, inclusive, de leito. E olha, posso te falar? Uma bela de uma poltrona e as perninhas para cima. Ainda lembrei de você, eu falei... Os vasculares sempre falam, né? Melhor do que classe executiva esses ônibus. Exatamente, impressionante. Então, o problema do avião é que você senta, você senta de uma forma que não consegue nem mexer as pernas. O ônibus você ainda consegue movimentar a perna, você consegue andar no corredor dele. O ônibus, se precisar, ele dá uma parada, você desce, ele tem as paradas periódicas. Sim. O avião não, o avião não tem jeito. Primeiro, porque você está sentado de um jeito que você não consegue se mexer. Segundo, que você não consegue andar pelo corredor. Sim. Ou vem alguém contrário, ou vem um carrinho de bordo. Você não consegue andar. Mas eu ando pelo avião, duvido. Dá para andar quando você vai ao banheiro e olhe lá. Tem outros detalhes no avião. Além de você ficar muitas horas com o pé para baixo, em repouso, entre aspas, né? Nós temos a pressurização do avião, porque o avião, a altitude que ele voa, o ar é muito rarefeito, você não sobreviveria naquela altitude.
Então o avião tem que ser pressurizado para a pressão dentro da cabine ser parecida com a aqui de baixo. Entendi. Só que não adianta pressurizar o avião com a mesma pressão daqui de baixo, porque senão ele explode. Nossa. Então a pressão dentro do avião é o suficiente para você viver, sobreviver, mas não é igual aqui de baixo. Então a pressão mais baixa do que aqui. O que acontece com isso? Você perde líquido por evaporação. Quando a pressão é mais baixa, a água ferve mais rápida em São Paulo do que no Rio de Janeiro. No nível do mar, a água ela vai ferver a 100 graus. Em São Paulo, ela vai ferver a 97 graus por causa da pressão. Sim. E se você estiver num local ainda mais alto, a água, como a pressão é mais baixa, ela evapora mais. E você fica desidratado. Fica desidratado. Por completo e que causa também. E a desidratação também, entre aspas, né, engrossa o sangue. Entendi. Usar um termo leigo. Sim. E se ainda tomam álcool, Nossa, que o pessoal toma muito também? aumenta ainda mais a desidratação. Nossa. Então tem uma série de E que fatores. para isso também pode causar trombose. Pode. Sim, chama-se, o termo correto é hemoconcentração. Engrossa o sangue. Entendi. E que aí você pode ter esse coágulo em qualquer Sim, região. sim. E é muito comum. Hoje a grande maioria das pessoas que fazem voos longos, e hoje voo longo é 12, 14, 15 horas, né? Os voos estão ficando cada vez mais longos. O que eu recebo de pacientes com perna inchada que voltou de viagem está no gibi. E por exemplo, doutor Márcio, e a trombose ela se reverte? Uma vez que você tem? Eu sinceramente eu tenho uma certa dúvida com trombose. Eu nunca consegui entender direito o efeito da trombose no sentido de recuperar a perna. Bom, eu sou o rei das analogias. Imagina um cano. Tá. E por Eu esse... adoro suas explicações, a gente consegue entender. Imagina um cano, dentro desse cano passa leite. Tá. Estou trazendo de um reservatório leite e indo para o engarrafamento de leite. Agora, imagina que por alguma alteração da temperatura, alguma coisa estragou esse leite dentro desse cano e formou uma coalhada dentro desse cano. O que acontece com o fluxo no cano? Ele para. Sim. Nem para frente nem para trás. Nem para frente nem para trás. Então formou um queijo aqui, uma ricota. Esse leite está parado, esse leite está parado. Muito bem, esses leites tá bom, né? Parados também vão formar outra coalhada. Sim. Né? Então, exatamente. Aí quando chega lá na ponta do cano, começa a sair as bolotas, né, de coalhada, ela sai do cano. Certo. Então agora imagina isso no corpo humano. Então uma veia da perna é um cano, só que em vez de leite passa sangue, mas o sangue ele tem a mesma propriedade do leite, ele coalha também. Então você imagina, por conta de você estar com a perna parada, o sangue não consegue circular, forma uma coalhada de sangue que entope a veia. Só que para o sangue para baixo, para o sangue para cima. O sangue de cima também vai coalhando. Até que chega um pedaço que pode soltar e ir para o pulmão. Essa é a embolia pulmonar. Então a trombose normalmente é o entupimento de uma veia pela formação de um trombo, de um coágulo, trombose. Entendeu? Agora, a reversão disso que você me perguntou, ela é demorada e pode não acontecer. Porque você tem que esperar o tempo para curar. Quando eu falo curar, não é curar a doença, é curar igual queijo. Eu sei, foram fazer, sabe, a cura dele. Eu entendi. Então, o sangue, quando ele coagula, é uma coalhada. Entupiu, incha a perna, dói, inflama, tem risco de subir coágulo. Então se dá para esse paciente um remédio chamado anticoagulante. Sim. Entre aspas, o leigo chama de afinar o sangue. Para que isso? Para que não se forme aquele coágulo secundário, né? Aquela coalhada secundária que pode soltar aí para o pulmão. Certo. E essa que ficou parada lá? Essa que ficou parada lá, ela é uma coalhada, vai passando o tempo, ela vira uma ricota, vai passando o tempo, ela vira um queijo meia cura. Através do anticoagulante? Não, isso é a evolução natural. O anticoagulante não trata a trombose. Ele previne as embolias pulmonares. Entendi. É só para isso que se toma anticoagulante. Não existe... Veja, a trombose quando ocorre num local perigoso, pegou num pulmão, ou então pegou numa veia cava, um local muito perigoso, aí se lança a mão de procedimentos invasivos. Certo. Aí através de cateterismo eu posso
chupar esse coágulo, eu posso usar substâncias para dissolverem esses coágulos, só que isso é coisa muito perigosa, só se faz quando está em risco de morte o paciente. E a tendência, como eu expliquei, queijo meia cura, queijo cura inteiro, até a hora que ele vira um queijo suíço, começam a formar os buracos, começa a ser absorvido Então, e ele reabre naturalmente. Ah. O problema é que fica uma cicatriz. Aquela veia não volta a ser o que era antes. Entendi, ela enfraquece, sei lá. Ela enfraquece e pode gerar sequelas, porque aquelas válvulas que eu falei que tem nas veias, elas são destruídas. Então o indivíduo tem como sequela, muitas vezes, um inchaço crônico das pernas. Ah, isso que eu queria saber, o ponto final. Então ela então Deixa sequelas. vai deixar sequelas. Infelizmente, sim. E porque teve numa perna, num lugar, pode ter no outro lugar também? Sim. Você teve cárie nesse dente, não posso ter nesse? Pode. Mesma coisa. Acontece que quem teve uma trombose sem um motivo aparente e tem uma segunda trombose, aí já tem que pesquisar se ele não é um trombofílico ou um trombofilia. Porque aí ele tem risco de ter outras tromboses, então tem que tomar alguns cuidados. Quer dizer que então, a trombose geralmente ela acontece quando você está ou dentro de um avião, ou em que mais outra opção pode acontecer? Não, as tromboses elas podem acontecer desde que tenha um motivo. Então, então, estar num avião pode ser um motivo. Tá. Câncer, pacientes que têm câncer, às vezes os tumores liberam substâncias que são trombogênicas, que a gente chama trombogênicas, que podem produzir coágulos. Então, existem pacientes que têm uma trombose aparentemente sem causa nenhuma. Quando vai pesquisar, descobre um tumor. Então, sempre tem uma causa. Geralmente. Pode nem saber. É verdade, geralmente tem uma causa. O avião é uma causa, varizes também são causas de trombose. Por isso que é importantíssimo tratar. E brincando com o negócio da agulha de crochê, hoje é uma brincadeira tratar as varizes. Né? O paciente faz de manhã um procedimento, não importa o tamanho, a tardezinha está saindo do hospital, em 3, 4 dias já está andando. Antigamente não era assim. Não. Até quantos anos atrás era diferente? Eu diria que de 10 anos para cá mudou muita coisa. Né? O laser, os métodos diagnósticos, o Venviewer, que infelizmente a gente não tem aqui, mas que você viu lá no consultório, que é um aparelho que você enxerga as veias que os olhos não enxergam. Então é importante a prevenção. Sim. E assim, você acha com que idade você acha que é interessante dos homens, no geral, mulheres, procurarem realmente um vascular, independente se tem tendência, se não tem, para fazer... Porque assim, as pessoas, não sei, eu tenho a impressão que as pessoas só vão procurar um vascular ou porque está tendo algum problema tipo eventual, porque apareceu os vasinhos, ou por dor, ou porque está com coceira, porque inchou. No geral, não é de fazer um diagnóstico natural, tipo vou no vascular. Dificilmente alguém vai. Na verdade é o seguinte, obviamente que ir ao vascular é importante, geralmente as mulheres após a puberdade, mas quando estiverem beirando os 20 anos de idade. Mas, se tiverem vasos aparentes, se não tiver nada visível... E não estiver sentindo nada. Não tiver nada visível. Agora eu vou iniciar minha vida sexual, vou começar a tomar anticoncepcional. Vá no vascular. Fazer preventivo. Ver se tem alguma coisa escondida, que às vezes tem. E vai começar a tomar um hormônio que pode dilatar essas veias. Vou engravidar. Gravidez, eu sempre teimei que além do ginecologista, além do obstetra fazer o pré-natal, é importantíssimo um vascular passar paralelo, porque dá para evitar muita coisa, entende? Não desmerecendo os nossos colegas obstetras, mas por melhores que eles sejam, a vivência nas doenças vasculares é o vascular que tem. Eu não discuto hormonioterapia, nada. Sim. Eu só cuido das complicações. É verdade, é isso mesmo. Como diz o outro, é cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, lógico. Eu não discuto. O seu médico indicou o hormônio, indicou. Então ele sabe por quê. Então vamos cuidar agora do seu problema vascular. Porque uma coisa acaba ficando interligada na outra, né? Porque você toma de repente um remédio que vai causar às vezes algum outro... Veja, não se pode demonizar nenhuma medicação. Verdade. Todas as medicações têm um efeito colateral. É verdade. Aliás, você sabe qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Não. É a dose.
Você toma uma dose, ele é remédio. Você muda a dose, ele vira veneno. Verdade. Todo remédio Com tem certeza. um efeito paralelo, não Sim. importa. Agora, ele tem a indicação dele. Se vai ter o efeito paralelo, vamos cuidar desse efeito. Claro. Então não podemos demonizar nem o remédio e nem quem prescreveu o remédio. Ele sabe o que está fazendo. Com certeza. Cláudio, falta quanto tempo? Falta 6 minutos. Agora, que tipo de tratamento que você indica para a gente fazer os tratamentos mesmo em relação a alvazinhos ou a varizes? Então, primeira coisa que o indivíduo deve fazer quando visualiza vasinhos na perna, ainda mais se tiver parentes Sim. próximos com varizes, a primeira coisa é procurar um vascular. Procurar um vascular, e esse vascular ele deve fazer uma consulta bem feita. Ele deve examinar, conversar, usar equipamentos de ponta para determinar se há alguma coisa escondida, fazer o Doppler. O Doppler é uma obrigatoriedade se fazer em todos os casos de problemas vasculares. Hoje ele se tornou obrigatório. Uma vez que se tenha todos os dados diagnósticos, aí sim nós vamos triar. É só vasinho, então nós podemos fazer as escleroses, né? O pessoal chamava de aplicação, mas hoje mais modernamente se usa o laser para fazer o tratamento desses vasos e até de pequenas varizes, até 3 milímetros se consegue tratar com laser. Depois que passa disso e vem as veias reticulares ou microvarizes, né, que já são maiorzinhas, aí já passa a ter que retirá-las. E já retiradas se usa agulha de crochê, mas se tira as veias através de pequenos furos de agulha. Então é um trabalho artesanal que não tem corte, não tem ponto, não tem cicatriz e nem dor. Nossa, que e não tem repouso como era antigamente. Mas você vai para um hospital? O ideal é fazer em ambiente hospitalar por conta da comodidade e segurança. Mas se usa o esquema day clinic. Sim. Faz de manhã, a tardezinha vai embora. E quando a situação ultrapassa esse limite e vira as varizes propriamente ditas, aí mais do que nunca, mesmo sem dor, está indicada a cirurgia. Mas a cirurgia segue os mesmos moldes das pequenas varizes. Ou seja, se faz a retirada através de micropunções e no uso da agulhinha de crochê. É um trabalho extremamente artesanal. Agora, o pessoal me pergunta, mas e essa safena, tem que tirar, não tem que tirar? Se tira a safena hoje em dia? Quando a safena não é a veia mais importante da perna, ela é uma avenida só, entende? Mas ela ficou famosa por causa do coração, que se tirava, fazer ponte. A safena antigamente, quando ela estava doente, se tirava fora. Mas para tirar fora tinha que fazer um corte na virilha, um corte no pé e arrancar ela. Isso era horrível, porque machucava esse trajeto, o paciente ficava muito tempo acamado para se recuperar, doía, era horrível. Hoje em dia não, através de uma punçãozinha, uma agulha especial, se punciona a veia, introduz-se um catéter por dentro dela, com uma fibra óptica, posiciona-se a fibra óptica com ultrassom dentro da veia e ela é fechada por dentro. Olha que interessante. Sem tirar, sem corte, sem Graças a ponto, Deus, sem nada. essas evoluções, né? Então, hoje em dia não tem desculpa para não se cuidar. É verdade. Né? E antes que você me pergunte da meia elástica, eu li nos seus olhos. Ai, Márcio. A meia elástica é muito importante, apesar que todo mundo torce o nariz, mas a meia elástica ela é muito importante porque é ela que dá contenção à panturrilha, né, à batata da perna, e ajuda no bombeamento venoso. Então, em viagens longas é imprescindível o uso da meia. Mas veja, a meia tem que ser prescrita por um profissional adequado. Não adianta chegar na loja, me dá aquela marca famosa. Que tamanho a senhora quer? Não sei, eu calço X. Não dá tamanho G, vai. Me dá meia calça. Nada disso. E hoje existem meias modernas, com tecido mais leve, conforto, cores diferentes, transparentes e que se amoldam à perna. Elas têm a compressão adequada a cada um. Então não existe mais desculpa para não se proteger. Muito bom. Dr. Márcio, deixe seus contatos para a gente rapidinho, então a gente está finalizando. E foi uma pauta maravilhosa. Eu adoro conversar com você. Eu também adoro. Sempre. Bom, para quem tiver mais dúvidas, pode acessar meu Instagram, o @livredevarizes, ou meu site, que é o www.livredevarizes.com.br. Existe um canal para me fazerem perguntas e eu tenho o prazer de responder todas elas. Muito bom, bravo. Amei. Obrigada, Dr. Márcio. Gente, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Vão lá no YouTube, Siberia tá lá, tá? Beijo, tchau, tchau.